Ser colhidos ainda esta manhã, ela também vai falar à polícia e o que torna esse caso uma suspeita de estupro é porque a Monique não se mexe nesse vídeo de 7 minutos que vazou para a internet. E o trecho de um depoimento de Monique, a direção do Big Brother, também vazou na rede. Pois é, e nesse trecho a modelo diz que não se lembra de ter feito sexo e ainda garante que se isso aconteceu, o modelo Daniel é um mau caráter. O que eu lembro, tá? Eu saí da festa, tomei um banho, lembro que eu botei a camisola, deitei, a gente se beijou, eu me lembrava de um beijo, ele disse que foram 2. E a gente se passou a mão um no outro. E realmente é só isso que eu lembro, que a gente passou a mão um no outro. E eu lembro que eu ainda dei um pulo na cama, tipo, pro outro lado, assim, contrário dele. Falei, para, chega, chega. E nisso o Rafa chegou. Eu falei, vamos dormir, deita aí e tal. E ele saiu, não sei se ele foi tomar banho. E logo em seguida ele voltou e deitou com a gente. Dormi e acordei com o Daniel na outra cama e o Rafa comigo, deitado ali comigo. É isso que eu lembro. Eu me lembro apenas do Rafa deitando e eu dormindo. Eu dormi. Eu não me lembro de mais nada, juro por tudo que é mais sagrado. Na hora que o Rafa deitou, eu capotei. Eu só me lembro que eu tava me arretando com ele, a gente passou a mão e tal. E o Rafa chegou. Isso eu me lembro. E aí eu falei, Rafa, deita aqui. E ele saiu. De calcinha. Com o shortinho preto, não. Mas com a calcinha, sim. De sexo, não. Só se ele tivesse a capacidade de ter feito sexo comigo dormindo. Porque eu não me lembro nada de sexo. Eu me lembro de mão naquilo, aquilo na mão. Agora, sexo, não. Só se ele for muito mau caráter em fazer eu dormindo, entendeu? Lombardi, voltamos com você. Tem 3 pontos que eu quero esclarecer. Esse vídeo pode ser usado para a polícia, esse depoimento, como uma prova ou não? Segunda pergunta, se ela não quiser fazer o exame de corpo de delito, fica mais difícil comprovar se houve ato de estupro ou não? E terceiro, como ela estaria dormindo, alguém pode denunciá-lo por ela ou ela tem que fazer a queixa-crime? Olha, na primeira fala dela aqui, me passa essa impressão que ela foi orientada a falar isso que ela disse. Ela recebeu uma orientação, ela não está sendo sincera, ela mudou um pouco a versão. Porque ela começa dizendo que ela fala, não queria, depois ela diz, olha, eu estava dormindo, não sei como é que eu posso ter sido estuprada se eu estivesse dormindo sem eu saber, não é? Essa é uma situação em que a polícia vai analisar, inclusive o perito pode analisar exatamente essa fala para saber até que ponto ela fala a verdade ou não. Ela poderá se recusar sim, completamente. Ela pode dizer para o delegado, olha, eu não quero fazer o exame de corpo de delito. Ele não pode forçá-la, a não ser que exista uma autorização judiciária, da justiça. Mas mesmo assim, nenhum juiz vai dizer, você é obrigada a passar por exame de corpo de delito se você não quiser. Nesse caso, como eu disse antes, é um crime de representação, a pessoa representa contra aquele em que ela acha que tenha sido vítima dele. E o terceiro ponto é exatamente a partir do instante em que o delegado de polícia vai ouvir, não é? Ouvir as pessoas todas e deverá ouvir o diretor também. O diretor do programa vai ser ouvido sem dúvida nenhuma. E aí ele poderá pedir a entrada na emissora com autorização da justiça, porque a emissora poderá simplesmente proibi-lo de entrar, dizendo não, você não vai entrar no Big Brother, não vai entrar exatamente na casa, mas com autorização da justiça, um juiz autorizando, a emissora não pode se negar a abrir as portas e fazer com que o delegado ouça essa moça que está lá dentro. E agora o rapaz que está fora, esse vai ser intimado e vai ser ouvido sem dúvida nenhuma. Carla, Roberta. Agora a gente sabe, né, Lombardi, que tem funcionários também que ficam, funcionários da Rede Globo, que ficam assistindo aí 24 horas todas as cenas e essas pessoas devem ser ouvidas também hoje pela manhã para tentar esclarecer o caso. Agora até já havia perguntado para você com relação se a emissora poderia ser penalizada de alguma forma, se poderia sofrer algum tipo de ação contra ela. Agora, inclusive eu queria saber queria que você dissesse pra gente, Lombardi, com relação ao diretor, à direção do programa. A direção propicia tudo isso, né? Promove festa, bebedeira, o clima todo aí de romance, como o próprio diretor e o apresentador também teria dito. Nesse caso, o diretor pode ser responsabilizado de alguma forma, assim como a Rede Globo e não só o Daniel? Não, eles serão ouvidos, sem dúvida nenhuma. O inquérito policial vai ouvir todas as pessoas, né? Porque tem muitas vezes, quem sabe, no caso da TV aberta, essas imagens não foram para a TV aberta. Mas na TV fechada elas foram, e isso foi gravado, e só se tomou uma decisão, uma atitude, exatamente porque as pessoas reclamaram, as pessoas ficaram indignadas dessa situação. E aí sim, se toma uma atitude, e a polícia, a partir do instante em que ela é acionada, até por uma ministra, ela é obrigada a adotar essa atitude. Se instaura um inquérito policial para apurar. Você ouve as pessoas
pessoas envolvidas, você ouve o diretor do programa, você ouve a direção da emissora também é ouvida, para exatamente saber a história de cada um, o que aconteceu. E um fato tanto grave quanto o estupro, e que a polícia também vai apurar, é exatamente o problema da bebida, não é? Bebe-se muito, bebe-se abertamente, bebe-se livremente, em um instante em que o governo faz uma campanha há muito tempo para exatamente para parar com que as pessoas bebam, até para problemas de acidente de trânsito e envolver as pessoas, fazendo com que essas pessoas bebam mais, né? Isso tudo vai ser apurado pelo inquérito policial. Agora, vou repetir aqui, ela pode muito bem, essa moça, dizer o seguinte: eu me recuso a fazer um exame de corpo de delito. Eu acredito que ela vai fazer isso, pelo que eu ouvi agora dela, ela vai dizer exatamente isso, porque ela deve ter sido orientada pela direção do programa a dizer o seguinte: não aconteceu isso comigo. E não fazendo o exame de corpo de delito, não há como comprovar o estupro. Carlos, Roberto. Mas se a polícia entrar no caso, de repente pode exigir algumas outras coisas, Lombardi, que ela assista ao vídeo. Coitada, se ela estava dormindo, ela não sabe o que aconteceu. Agora, vale a gente ressaltar que a gente já tinha falado, Lombardi. Se a Globo expulsou o participante, é porque há algum problema. Ela classificou de grave comportamento inadequado, mas deve ter tido acesso a alguma outra imagem que aí sim, depois de uma análise criteriosa, tenha tirado esse rapaz do programa. Agora a gente volta ao vivo com a Paula Moraes, que tem novos detalhes. Paulo, o que me impressionou é que até a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Política para as Mulheres, entrou no caso e pediu providências imediatas contra este caso. E parece que outras ONGs feministas também já se manifestaram, Paula. Foi isso mesmo, Carla. A situação essas cenas geraram muita polêmica na internet, principalmente nos sites de relacionamento. Foi muito falado isso. Depois dessa polêmica, aí sim as ONGs que defendem os direitos femininos se manifestaram contrária qual a posição que foi tomada pela Rede Globo no início, até porque a Rede Globo, essas ONGs dizem que a Rede Globo demorou a tomar uma providência, a retirar, a expulsar realmente